Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia em que nós devemos louvar ao Senhor ainda com maior intensidade. Todos os dias nós devemos louvar e adorar o nome do Senhor, mas domingo, um dia muito especial, é o dia da ressurreição, um dia que o povo de Deus, os povos de toda a terra, cristãos, se reúnem para adorar o Senhor. E você deve fazer isso conosco. Eu quero ler alguns versículos. Salmo 99, que diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. Versículo 9: Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Nós exaltamos ao Senhor, louvamos a um Deus que é santo, é soberano, é poderoso, e nós nos dobramos diante da sua autoridade. Quero convidá-lo a adorar o Senhor, a exaltar o nome desse Deus maravilhoso e santo. Vamos orar? Depois nós vamos cantar ao Senhor algumas canções espirituais. Deus querido, muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos concede com vida, com saúde. Obrigado pela noite que se passou. Ó Deus, por tua proteção, podemos descansar em paz. E estamos aqui agora, ó Deus, domingo, dia do Senhor, com esse compromisso, ó Deus, de celebrar a Ti, exaltar o Teu santo nome, e queremos fazer isso, ó Deus, com toda alegria, ó Deus, com todo o contentamento, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é digno de ser louvado. Queremos, ó Deus, responder ao Teu chamado, ó Deus, o chamado para adoração, para o Teu louvor. Que o Senhor se agrade de nós nessa manhã, que o Senhor seja, ó Deus, engrandecido e exaltado sobre tudo e todos, e que todos os povos da terra possam se dobrar diante do Senhor. Ó Deus querido, que enquanto adoramos ao Senhor, enquanto, ó Deus, celebramos a Ti, que o Senhor derrame graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, a alegria do Senhor, o fortalecimento da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor com muita alegria. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Que bom que você está aí mais um domingo para juntos adorarmos o Senhor. Vamos celebrar Ele então em nome de Jesus com todo o nosso coração? Quero te ver.
regiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como o trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como o trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Então, por favor, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Amém. Amados irmãos, desde quando o pecado entrou no mundo e se instalou no coração do ser humano, o homem se tornou arrogante, se tornou prepotente, o homem se tornou pretensioso. Isso tudo faz parte do homem natural, todo ser humano é assim. E é assim por causa do pecado, isso faz parte da natureza humana caída. De tal forma que todo ser humano, em algum grau, deseja, lá no íntimo do coração, exercer uma proeminência sobre o outro. Desde os mais poderosos homens da terra, os grandes reis, os grandes governos, até mesmo dentro da realidade do lar, da família, o ser humano tenta exercer poder, a proeminência, a autoridade sobre o outro. Isso nós vemos a cada dia, nós vemos nas redes sociais, nós vemos dentro das lutas familiares, nós vemos entre as guerras na humanidade. E por quê? Porque o ser humano é pecador, o ser humano caído se tornou esse ser desprezível aos olhos de Deus, porque dentro do ser humano caído agora há tudo isso que eu acabei de dizer, arrogância, há exatamente o orgulho do coração, a prepotência,
a pretensão de ser realmente maior. Uma frase que eu vi há 17 anos, de um pastor numa pregação que diz que todo homem, ele quer ser rei, e todo rei deseja ser Deus, mas somente o verdadeiro Deus quis se tornar homem. O que ele queria dizer com essa palavra? Que há no coração do ser humano sempre a arrogância, o desejo de ser melhor do que o outro e exercer poder sobre o outro. Mas somente o verdadeiro Deus quis ser servo. Somente o verdadeiro Deus quis se humilhar. E o verdadeiro Deus, se humilhando, ele quis ensinar aos homens caídos agora uma nova vida, uma nova forma de existir, uma nova forma de lidar com os outros seres humanos. E isso só é possível no reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito diferente do reino humano, do reino dos seres caídos. No reino de Deus não há lugar para arrogância, pretensiosos. Não há lugar para o coração orgulhoso. Mas olha que interessante, Jesus tem que lidar com essa questão, com essa situação, no seu círculo mais fechado, mais íntimo de relacionamento entre os seus discípulos. Jesus, se você ler os evangelhos, por exemplo, nos capítulos anteriores a esse que nós lemos, Jesus estava falando e tratando com seus discípulos sobre sua morte, sobre o seu sofrimento. Jesus conversa com os seus discípulos a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Jesus se revela para Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, realmente a sua glória. Mas os seus discípulos, eles caminham com Jesus e nessa jornada, voltando para a Galileia, indo para Cafarnaum, os discípulos vão no meio do caminho discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus está falando sobre morte, sobre sua morte, sobre seu sofrimento, sobre sua ressurreição, e a preocupação que está no coração dos seus discípulos não é a morte de Cristo, não é o sofrimento de Cristo, não é aquilo que eles deveriam passar como discípulos, como apóstolos de Cristo. Não, a preocupação que estava no coração dos apóstolos de Jesus era quem seria o maior no reino dos céus. Os discípulos estavam preocupados quem se sentaria do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus no reino. Quem exerceria proeminência sobre os outros? Quem teria mais poder? E Jesus precisou lidar com essa situação. E os discípulos, eles estão cochichando entre eles. Percebe-se uma preocupação, uma agitação no coração dos discípulos de Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele chega em sua casa, possivelmente Jesus estava na casa, na verdade, na casa de Pedro, a sua base. Pedro morava em Cafarnaum e possivelmente Jesus estava com os seus discípulos na casa de Pedro. E os discípulos, eles estão com essa conversa possivelmente porque eles olham para Pedro e percebem de forma muito natural uma proeminência de Pedro, como Jesus relaciona com Pedro. Jesus é o que falara com Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É Pedro que fala com Jesus que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. É Pedro que anda sobre as águas. Os outros discípulos ficam muito preocupados. Será que é esse? Será que é Pedro que vai exercer autoridade sobre nós? Será que Pedro terá essa autonomia sobre nós? Será Pedro que exercerá poder sobre nós? Mas na mesma hora, os discípulos de Jesus percebem que Jesus, da mesma forma que tem esse relacionamento um pouco mais íntimo com Pedro e revela coisas mais profundas a Pedro, é o próprio Jesus que repreende Pedro várias vezes. É o Senhor Jesus que diz para Pedro que ele é um homem com pouca fé.
É Jesus que repreende a Pedro, falando assim: afasta de mim, arreda-te de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Então tudo isso entra na mente dos discípulos, dizendo assim: olha, se é Pedro, nós precisamos saber, mas tudo isso que está acontecendo, quem sabe não seja mais Pedro. Quem sabe agora há uma porta aberta para nós, há uma oportunidade para nós. Quem sabe seja isso que estava no coração dos discípulos. De qualquer forma, existia sim uma concorrência entre eles. Existia uma disputa entre os discípulos de Jesus para quem realmente seria aquele que teria poder sobre os outros. E o Senhor Jesus, é claro que percebe essa situação. É claro que o Senhor Jesus sabia da conversa. E quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Marcos, Jesus pergunta para eles o seguinte: o que vocês vêm conversando pelo caminho? Qual é a causa da discussão entre vocês? Eu estou caminhando e vocês estão atrás de mim, eu estou percebendo o tumulto. Eu estou percebendo o que está incomodando o coração de vocês. E a palavra de Deus fala que eles ficam com vergonha de falar com Jesus. Eles tentam esconder de Jesus até que eles fazem essa pergunta. No Evangelho de Mateus, nos diz que eles fazem essa pergunta ao Senhor Jesus, dizendo: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é porventura o maior dentre nós? Quem é aquele que exercerá poder sobre nós? Aí o Senhor Jesus, ele se dirige aos seus discípulos, trazendo uma palavra agora realmente poderosa e uma palavra confrontadora para seus discípulos. A forma que o Senhor Jesus se dirige aos seus apóstolos era uma palavra que realmente merecia preocupação por parte dos discípulos. Porque o Senhor Jesus, ele pega uma criança, e possivelmente essa criança é uma criança da família do apóstolo Pedro. A única coisa que nós sabemos que é uma criança de colo. Quem sabe uma criança ainda que era amamentada no peito. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus pega essa criança. Jesus coloca essa criança em seus braços e olha para os seus discípulos e diz assim: olha, em verdade vos digo, se não vos converterdes. Jesus está falando para os seus discípulos, olhando nos olhos deles, dizendo: olha, vocês não são homens convertidos. Vocês estão comigo há tanto tempo. Vocês sabem como eu tenho agido no meio de vocês. Vocês ouviram o Sermão do Monte, vocês ouviram como devem ser o caráter de todo cidadão do reino dos céus, como todo cidadão do reino deve se portar. Vocês também estão caminhando comigo há tanto tempo, sabendo que eu sou humilde de coração. E é por isso que eu disse a vocês: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês não aprenderam nada comigo. Por isso eu digo: vocês estão atrás de mim, vocês estão comigo por todos os lugares, mas vocês realmente não estão comigo de coração. Vocês estão indo na mesma direção que eu estou caminhando, mas o coração de vocês estão indo para outra direção. O corpo de vocês estão me seguindo, mas o coração e a mente estão em outro lugar, estão em outra direção. O caminho que eu estou percorrendo é o caminho da humildade, da entrega, da mansidão. E vocês estão trilhando o caminho da arrogância, o caminho da prepotência, o caminho do orgulho, o caminho da arrogância. E por isso que Jesus diz assim: em verdade vos digo. É interessante que em todo o ensinamento de Jesus, quando ele quer realmente fortalecer um ensinamento, como cláusula pétrea, o Senhor Jesus fala assim: em verdade vos digo. E Jesus novamente diz agora, olhando nos olhos dos seus discípulos, e diz: em verdade vos digo,
se vocês não vos converterdes, se vocês não decidirem agora, voltarem, deixarem o caminho que vocês estão seguindo, porque esse caminho que vocês estão seguindo levará à destruição, à perdição. Jesus está falando assim: se vocês não deixarem esse caminho, se vocês não voltarem, deixem esse caminho, convertam. Se vocês não se converterdes, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas o Senhor Jesus fala assim: vocês precisam sair desse caminho, vocês precisam abandonar esse caminho e se tornar como essa criança. Essa criança, a forma dessa criança existir, o jeito dessa criança, o coração dessa criança, a mente dessa criança é o padrão para entrar no reino dos céus. E essa palavra se torna muito dura porque o Senhor Jesus está falando assim: olha, vocês estão comigo, mas vocês caminham por um caminho de pecado, de orgulho, de prepotência, e esse caminho levará vocês à perdição. Vocês estão caminhando comigo, mas vocês realmente não estão comigo. O coração de vocês estão muito distantes daquilo que eu quero para vocês. Na verdade, vocês estão muito longe do reino dos céus. Vocês estão discutindo quem será o maior no reino, mas em verdade vos digo que vocês nem lá estão. Vocês estão, na verdade, colocando a carroça na frente dos burros, realmente. Vocês estão discutindo quem será o maior no reino, mas vocês nem lá estão. Essa palavra é uma palavra dura para os discípulos, para os apóstolos de Cristo. É uma palavra também dura para mim e para você, mas é uma palavra de alerta para o nosso coração. O que o Senhor Jesus está nos ensinando a todos os seus discípulos, porque ao ensinar os seus discípulos, aos seus apóstolos, o Senhor Jesus também traz para nós esse mesmo padrão do reino. Se é que eu quero estar no reino dos céus, ser cidadão do reino de Deus, e ser cidadão do reino dos céus, ser cidadão do reino de Deus, é o mesmo que ser salvo, é o mesmo que pertencer a Cristo, pertencer a Deus. Se eu quero pertencer a Deus, se eu quero realmente ser salvo, eu preciso aprender essas lições. E o Senhor Jesus nos puxa a orelha. E como é bom ser puxado a orelha pelo Senhor Jesus. Porque todo puxão de orelha do Senhor Jesus visa o nosso crescimento, visa a correção, visa nos colocar no caminho correto, o caminho de vida. Por isso, nessa manhã, eu preciso entender o seguinte: não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou batizado, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu faço orações que eu sou cidadão do reino dos céus. Os discípulos faziam tudo isso. Os discípulos acompanhavam o Senhor Jesus. Os discípulos obedeciam às ordens imediatas de Cristo. Mas os discípulos estavam muito longe do reino de Deus. E por quê? Porque no coração dos discípulos estava ainda aquilo que está no coração do homem natural, de todo homem caído. Está no coração do ser humano enraizado a arrogância, a prepotência, o orgulho. Um coração pretensioso de estar acima de todos, de exercer influência sobre tudo, e não só exercer influência, mas também como dominar e exercer poder sobre o outro. Por isso, nessa manhã, eu preciso fazer o que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos. Eu preciso me converter, eu preciso voltar atrás, eu preciso sair desse caminho imediatamente. E o Senhor Jesus fala assim: você precisa se converter, mas você precisa também se tornar como essa criança. Só tem uma forma de sair desse caminho: se convertendo. E se convertendo e se transformando em o quê? Como uma criança. E o Senhor Jesus pega e agora, no mesmo momento em que há uma palavra dura de repreensão para os discípulos, Jesus está dizendo assim: vocês não estão no reino de Deus, no reino dos céus, e se vocês não se converterem, de modo algum entrarão.
Jesus está falando assim: eu não passo pano para ninguém. Eu não jogo a sujeira para debaixo do tapete. Jesus está falando assim: não adianta esconder na igreja. Não adianta procurar refúgio no batismo. Não adianta se enganar exercendo ministérios na igreja. Não. Vocês precisam se converter. Porque se vocês não se converterem, vocês não entrarão de forma alguma no reino dos céus. E Jesus está falando assim: vocês precisam converter e se tornarem como uma criança. Jesus pega uma criança no colo. E essa criança, uma criança que ainda, possivelmente, a primeira estava sendo amamentada no peito. Essa criança, ela está nos braços do Senhor Jesus. E a primeira visão que nós vemos é uma criança que se deixa totalmente e se larga totalmente aos cuidados de Cristo. Ela está ali no colo do Senhor Jesus, totalmente entregue aos cuidados dele. E ao estar ali no colo do Senhor Jesus, ela está totalmente confiante. Ela está ali nos braços do Senhor Jesus, experimentando o seu cuidado. Nós olhamos para essa criança e percebemos que essa criança é totalmente impotente. Essa criança, ela sabe por si só que ela não tem condições alguma de fazer alguma coisa, então ela é totalmente incompetente. Mas ela está no colo de alguém que pode cuidar dela. Ela está ali confiante, olhando para os olhos de Cristo, descansando em seus braços, porque sabe que pode confiar. E é o que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos: olha, todo ser humano, ele está cansado, ele está se debatendo nessa luta, por causa da arrogância, do orgulho do coração, da prepotência, da pretensão. O ser humano está cansado, o ser humano está oprimido, nessa luta de exercer poder, de exercer autoridade sobre o outro. Mas olhem para essa criança. É assim que vocês devem ser, porque só podem entrar no reino dos céus aquele que é despretensioso, que não tem pretensão alguma. Nenhuma criança tem pretensão alguma, a não ser estar nos braços daquele que a segura. Toda criança vive através de confiança, porque ela não pode fazer nada por si. Então toda criança confia em seus pais, confia naquelas pessoas adultas que podem fazer algo por ela. A criança é totalmente indefesa, por isso ela confia na provisão daquele que está com ela nos braços. A criança sabe que ela necessita de alimento, ela necessita de proteção, mas ela não pode fazer nada por ela mesma, por isso ela confia, por isso ela se entrega, por isso ela é despretensiosa. Nenhuma criança tenta ser maior do que a outra. Por isso Jesus está falando com seus discípulos, e para todos nós, só tem uma forma de ser cidadão do reino dos céus: é ser como essa criança, é ser humilde como essa criança, é saber realmente das suas falhas, de quem você é, das suas necessidades, da sua incompetência, e abandonar totalmente a arrogância, o orgulho, a pretensão, a prepotência, e se jogar totalmente nos braços do Pai, esperando receber dele toda a proteção, todo o cuidado. Porque no reino de Deus nós somos meninos e somos crianças realmente. E nós devemos viver nessa vida aqui como crianças no reino dos céus. E olha que interessante que o Senhor Jesus está falando: olha, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha que interessante. Jesus está falando assim: só existe uma forma de entrar no reino dos céus: se tornando como essa criança. Como essa criança. Tendo humildade, tendo paz no coração de se deleitar nos braços do Pai,
e experimentar do seu cuidado, e esperar que dele virá todo o socorro, tudo aquilo que vocês precisam. No reino dos céus não há uma luta por proeminência. Quem viver assim, e quem agora realmente tomar posse dessas verdades, esse será maior no reino dos céus. E o que o Senhor Jesus está falando assim, todos serão iguais. Todos que se fizerem como crianças, como essa criança, será grande no reino. O que o Senhor Jesus está falando assim, no reino dos céus, todos são grandes da mesma forma. Porque a grandeza no reino dos céus se dá por humildade. Por isso que Jesus fala que os últimos serão os primeiros. O maior é o que serve. Por isso que Jesus demonstra isso para os seus discípulos. Jesus disse assim, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir e entregar a minha vida por muitos. Por isso, nessa manhã, eu preciso e eu careço receber essa repreensão do Senhor Jesus. Porque talvez em alguma instância da minha existência, eu tenho tentado exercer autoridade, ser maior do que o outro, em algum ambiente da minha vida, seja nos negócios, seja na igreja, seja na minha casa, na minha família. E por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, eu vivo nessa luta, eu quero aparecer. Mas no reino dos céus, no reino de Deus, só há lugar para pessoas como a criança que o Senhor Jesus tomou em seus braços. Só há lugar para pessoas humildes. Só há lugar para pessoas que se reconhecem como dependentes e total dependência de Cristo. No reino dos céus, só há lugar para aqueles que realmente se largam, se jogam nos braços do Pai, esperando receber dele todo o cuidado. Deu para entender que há algo ainda mais sublime por trás disso tudo? O que o Senhor Jesus está falando para nós e para seus discípulos é o seguinte, olha, como vocês precisam mudar para pertencer ao reino dos céus. A porta está aberta, mas vocês precisam voltar atrás, vocês precisam abandonar esse caminho, e vocês precisam se tornar como essas crianças, como as crianças, ou como essa criança que está no meu braço. Porque se você for como essa criança, você receberá todo o cuidado que você precisa, você receberá toda a proteção que você necessita, você poderá viver tranquilo, tranquila. Você já viu qualquer criança preocupada com a hora do almoço? Você já viu qualquer uma criança preocupada com o que vai vestir? Você já viu alguma criança preocupada em pagar contas? Você já viu alguma criança preocupada com qual prefeito vai, ou prefeita, que será eleito? Qual vereador que se assentará na Câmara dos Vereadores, com o presidente da República? Não, não há essa preocupação, porque toda criança está debaixo de um cuidado maior, um cuidado superior. O que o Senhor Jesus está ensinando para nós e para os seus discípulos é o seguinte, olha, vocês ainda não perceberam a graça, a maravilha que é pertencer ao reino dos céus, a ser salvo. Vocês ainda não perceberam o que é viver debaixo do cuidado do Pai. Vocês ainda não conseguiram entender que todas as suas preocupações devem ser depositadas no Pai e receber dele toda a provisão de todas as coisas. A única coisa que vocês precisam fazer é se tornarem como crianças que no colo da mãe, no colo do seu pai, dormem despreocupadamente, podem descansar realmente. Oh, meu amado irmão, quantos de nós nessa manhã precisamos de descanso para a nossa alma?
Quantos de nós estão com aflições intensas na alma, no coração? Quantas pessoas lutam ainda pelo poder, por exercer autoridade sobre o outro? Mas sabe por quê? Porque elas mesmas sabem que elas são tão pequenas, são miseráveis. E ao invés de depositarem tudo isso aos cuidados de Deus, não lutam por si mesmos, por si mesmas, para demonstrar que são alguma coisa. Pessoas que demonstram ser arrogantes e têm uma aparência de pessoas poderosas, na verdade são pessoas tão frágeis, tão debilitadas. E por isso querem exercer poder e autoridade para mascarar a sua fragilidade. E assim sofrem terrivelmente. O Senhor Jesus hoje está ensinando para mim e para você: vocês podem descansar. Reino de Deus, reino dos céus, é lugar de descanso. É lugar de receber o cuidado de Deus, o cuidado para todas as coisas. Vocês não precisam se debater. Vocês não precisam lutar entre si. Por quê? Porque vocês são grandes, igualmente, no reino. No reino de Deus, todos nós somos iguais. Não há lugar para disputas. Porque todos nós, sendo iguais, somos igualmente dependentes de Deus. Dependentes da sua graça, do seu amor. Como crianças, a única coisa que nos resta nessa jornada da vida, jornada do reino de Deus, confiar no Senhor, descansar em Deus, porque dele virá tudo o que nós precisamos, tudo o que o Senhor nos prometeu, todas as suas promessas virão, e nós precisamos receber por fé, por graça. Por isso, meu amado irmão, eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, dizendo para que você volte para Deus. Volte, se você está trilhando por esse caminho, como os discípulos, volte-se para o Senhor, converta-se e viva como essa criança, como uma criança nos braços de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra que sempre nos impulsiona a vivermos uma vida agradável para nós e uma vida agradável para o Senhor, uma vida que agrada ao Senhor. Deus querido, eu peço que o Senhor fortaleça o coração e a vida de cada um dos teus servos e tuas servas, que a tua bênção esteja sobre nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.